Olá, queridos ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Escola Dominical. Hoje, vamos explorar a seção 2 de Doutrina e Convênios com um tema muito especial, o coração dos pais voltado aos filhos. Comigo está João Tiago, nosso co-apresentador. Olá a todos, é um prazer estar aqui novamente. Este é um tema que realmente toca nossos corações, pois fala sobre família, conexões eternas e a importância da obra do templo. Exatamente, João Tiago. E para nos ajudar a explorar este tema tão profundo, temos um convidado especial hoje. André está conosco para compartilhar insights sobre esta importante seção das Escrituras. Obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui discutindo esta seção tão significativa de Doutrina e Convênios. André, para começar, vamos contextualizar. A seção 2 de Doutrina e Convênios é uma das menores seções, mas carrega um significado extremamente profundo. André, poderia nos falar sobre o contexto histórico dessa revelação? Com certeza. Esta seção é, na verdade, um extrato das palavras do anjo Moroni a Joseph Smith na noite de 21 de setembro de 1823. É interessante notar que este foi um dos primeiros contatos divinos que Joseph Smith teve após a primeira visão, o que já demonstra a importância deste tema dentro da restauração. E o que exatamente Moroni disse a Joseph Smith nessa ocasião? Moroni citou várias escrituras antigas, incluindo uma versão modificada de Malaquias 4, 5 e 6, que é justamente o texto que compõe esta seção. Ele profetizou sobre a vinda de Elias, o profeta, que revelaria o sacerdócio e plantaria no coração dos filhos as promessas feitas aos pais. Vamos ler juntos esta seção. É curta, mas profunda. Eis que vos revelarei o sacerdócio pela mão de Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. E ele plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais, e o coração dos filhos voltar-se-á para seus pais. Se assim não fosse, toda a terra seria completamente devastada na sua vinda. Essas palavras sempre me impressionam. A ideia de que se os corações não se voltarem, a terra seria devastada, isso demonstra a centralidade da família no plano de Deus, não é? Absolutamente. Este versículo estabelece uma conexão vital entre gerações, passado, presente e futuro. O uso da palavra devastada ou ferida com maldição em algumas traduções mostra que sem essas conexões familiares, algo fundamental estaria faltando no propósito da criação. André, muitas pessoas podem estar se perguntando quem é Elias neste contexto e por que ele seria o responsável por trazer o sacerdócio de volta. Excelente pergunta. Elias foi um grande profeta do Antigo Testamento, conhecido por seu poder de selar os céus. Ele foi levado ao céu sem experimentar a morte. No contexto desta revelação, Elias representa um mensageiro divino com autoridade para restaurar as chaves de selamento, o poder de ligar na terra e no céu, especialmente no que se refere às famílias. E esse evento profetizado realmente aconteceu, correto? Poderia nos contar sobre o cumprimento dessa profecia? Sim, aconteceu de maneira muito literal. Em 3 de abril de 1836, no templo de Kirtland, Elias apareceu a Joseph Smith e Oliver Cowdery e restaurou as chaves do poder selador. Este evento está registrado em Doutrina e Convênios 110. Foi um momento extraordinário que abriu caminho para as ordenanças do templo que realizamos hoje. Isso nos leva a uma aplicação prática e atual. Como essa seção influencia a nossa compreensão sobre a história da família e a obra do templo hoje? O que vemos hoje é o cumprimento literal dessa profecia. Milhões de pessoas em todo o mundo estão voltando seus corações para os seus antepassados através da pesquisa genealógica. Temos tecnologias avançadas dedicadas a encontrar e organizar registros familiares. E o mais importante, temos templos em todo o mundo onde as ordenanças salvadoras podem ser realizadas pelos que já faleceram. É impressionante ver como essa pequena seção fundamenta tanto a obra de história da família quanto do templo. Você acha que as pessoas na época de Joseph Smith tinham ideia da magnitude do que estava sendo profetizado? Provavelmente não na dimensão que vemos hoje. Joseph Smith recebeu essa revelação quando tinha apenas 17 anos, muito antes de qualquer compreensão sobre batismos pelos mortos ou ordenanças do templo. É um testemunho poderoso da natureza progressiva da revelação. O Senhor revelou gradualmente o significado completo dessas palavras.
Falando em significado completo, há uma dualidade interessante nesta seção. Fala-se dos corações dos filhos voltando-se para os pais, mas também menciona as promessas feitas aos pais. André, o que seriam essas promessas? As promessas feitas aos pais referem-se aos convênios que Deus fez com os patriarcas antigos, Abraão, Isaque e Jacó. Deus prometeu a Abraão que em sua semente todas as famílias da terra seriam abençoadas. Parte do cumprimento dessa promessa é a obra vicária que fazemos pelos nossos antepassados, estendendo as bênçãos do Evangelho além do véu da morte. Então, quando fazemos história da família e ordenanças do templo, estamos participando diretamente do cumprimento dessas promessas antigas? Exatamente. Estamos literalmente cumprindo essa profecia. Cada vez que identificamos um antepassado, preparamos um nome para o templo ou realizamos ordenanças por alguém, estamos voltando o nosso coração para os nossos pais. É uma conexão tangível entre gerações. Uma coisa que sempre me tocou neste tema é que não se trata apenas de um sentimento ou uma tendência, mas de um poder real do sacerdócio. João Tiago, como você vê essa conexão entre o poder selador e o conceito de voltar o coração? É fundamental entender que não estamos falando apenas de um interesse passageiro por nossos antepassados. O texto fala claramente sobre o sacerdócio sendo revelado. Isso significa autoridade e poder real para selar famílias por toda a eternidade. É o poder que torna essas conexões permanentes aos olhos de Deus. Complementando o que o João Tiago disse, esse poder selador vai em duas direções, horizontal e vertical. Horizontalmente, selamos maridos e esposas. Verticalmente, selamos filhos aos pais, criando uma cadeia de gerações ligadas por convênios eternos. É o que chamamos de elo inquebrantável, mencionado em DIC 128. Uma perspectiva fascinante sobre esta afeição é como ela conecta o passado, o presente e o futuro. Como vocês veem essa dimensão temporal nesta revelação? É uma dimensão que transcende o tempo linear como conhecemos. Quando trabalhamos pelos nossos antepassados, estamos conectando o passado ao presente. Quando ensinamos nossos filhos sobre esses princípios, estamos conectando o presente ao futuro. É uma obra que literalmente conecta todas as dispensações do tempo. E há um senso de urgência nesta sessão que não podemos ignorar. A frase "antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor" indica que esta obra deve ser realizada como preparação para a segunda vinda do Salvador. Não é algo opcional ou periférico, é central ao plano de salvação e à preparação do mundo para receber o Salvador novamente. Uma última pergunta para ambos. Como podemos aplicar pessoalmente os princípios desta sessão em nossas vidas diárias? Sugiro começar com algo simples: conhecer nossas próprias histórias familiares, conversar com parentes mais velhos, registrar memórias, coletar fotografias. Depois, podemos avançar para a pesquisa genealógica e a preparação de nomes para o templo. O importante é começar de alguma forma, mesmo que pequena. Concordo com João Tiago e acrescentaria a importância de cultivar conexões com as gerações vivas também. Ensinar as crianças sobre seus antepassados, criar tradições familiares significativas e fortalecer os laços familiares aqui e agora. O trabalho de história da família não é apenas sobre os que já partiram, mas também sobre criar um legado para os que virão. Que perspectivas maravilhosas, André! Queremos agradecer imensamente por compartilhar seu conhecimento conosco hoje. Alguma palavra final para nossos ouvintes? Gostaria apenas de testemunhar que a obra de história da família e do templo não é apenas um programa da igreja ou um passatempo. É uma parte fundamental do plano de Deus para reunir toda a família humana em Cristo. Quando participamos dela, sentimos uma alegria que vem de fazer parte de algo muito maior do que nós mesmos. Obrigado, André, por essas palavras inspiradoras. Realmente, cada ordenança do templo, cada nome encontrado, cada história preservada é uma manifestação desse voltar de coração que foi profetizado há tanto tempo.
Queridos ouvintes, esperamos que este episódio tenha inspirado vocês a explorar mais profundamente esta pequena, mas poderosa seção de doutrina e convênios. Convidamos vocês a considerar como podem voltar seus corações para seus antepassados e fortalecer os laços familiares em sua própria vida. Sadaltager, e lembrem-se de nos acompanhar na próxima semana para mais um episódio do podcast Escola Dominical, onde continuaremos nossa jornada através das Escrituras. Até lá! Continuem estudando, continuem orando e continuem voltando seus corações para o que realmente importa. Muito obrigado por nos ouvirem hoje.